Graça e paz, amados do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. O reino de Deus está sendo pregado ainda hoje, 2000 anos depois que Cristo veio. Você já entregou o seu coração para Jesus? Faça isso, porque Ele quer reinar em sua vida e te dar o destino eterno, que é o céu, pelo sangue de Cristo e pelo poder da sua ressurreição. O rico e Lázaro. A história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de feridas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Arrependa-se dos seus pecados e use sua vida, tudo que você aí tem, para o bem do seu próximo. Ame a Deus acima de tudo e ame o seu próximo como a si mesmo, como filho de Deus aqui na terra. E seu destino será o céu. Louvado seja Deus. Esta história do rico e de Lázaro me lembra de um filme que mostra a vida depois da morte. Esse filme tem no YouTube, se chama O Fenômeno Lázaro. Ele mostra a morte de 2 pessoas. De um pastor africano que morreu quando estava muito irado com a sua esposa. Eles haviam brigado, ela deu um tapa no rosto dele e ele ficou remoendo de ódio, pensando: o que eu vou fazer para me vingar da minha esposa? Com muita raiva da esposa. Bateu o carro e morreu. Sua esposa aqui na terra buscou a Deus, levou-o a uma igreja, oraram e ele veio a ressuscitar. Pelo amor da esposa, ele veio a ressuscitar. Depois que voltou da sua morte, ele contou o que tinha acontecido com ele. Ele viu o céu maravilhoso e viu o inferno. O povo lá do inferno, em tormento e chegando, a cada momento chegando pessoas para o inferno. Ele viu o tormento daquelas pessoas lá. Aí o anjo volta para ele e disse: se você fosse ficar aqui, não fosse ressuscitar, aqui seria o seu lugar.
Ele disse, mas eu sou pastor, prego o teu evangelho. Ele disse, você é pastor, mas você não perdoou a sua esposa. Você não perdoou, você não poderá ser perdoado. Aí ele voltou e ressuscitou para contar, perdoe ao seu próximo, porque Deus nos perdoa sempre. Na oração do Pai Nosso, nós oramos, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Perdoe sempre. Perdoe sempre. E esse filme, O Fenômeno Lázaro, mostra a história de um jovem surfista que amava os prazeres desta terra. Os prazeres sexuais, uma vida sexual totalmente libertina e as drogas. E ele foi picado no mar foi picado no mar por um ser bem venenoso, e aí o filme mostra ele caminhando e pedindo ajuda, indo para o hospital, até que finalmente ele morre. E quando ele morre, ele se vê no quarto do hospital de pé e disse, tá tudo escuro aqui, gente, mas eu estou me percebendo, eu estou me sentindo. E aí ele ouviu uma voz que falava para ele, cala a sua boca, você merece estar aqui. Era uma escuridão total. Aí veio uma luz muito forte, e a luz o puxou, e essa luz o puxava para o alto, e ele ia sentindo muito bem no meio daquela luz. E foi subindo, até que ele viu no final da luz, um ser com corpo de ser humano, mais brilhante do que a própria luz que o tinha levado para o alto. E ele foi se aproximando, viu que era Deus, que era Jesus. Ele se aproximou de Jesus, queria abraçar Jesus. Jesus abriu uma porta para ele ver o paraíso. Ele viu o paraíso, ficou encantado com o paraíso. E disse, era esse lugar que eu estava procurando durante toda a minha vida. Eu quero ficar aqui. Jesus disse para ele, não é o seu tempo ainda. Você vai voltar e vai ter outra vida. Ele ressuscitou e passou a adorar e servir a Deus. É um filme muito lindo que mostra o que acontece depois da morte. É céu ou inferno. Essas duas pessoas receberam uma segunda chance. A imensa maioria dos seres humanos morrem e não tem uma segunda chance. Prepare-se para a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. Já pagou o preço da sua salvação. Seja filho de Deus, viva para servir a Deus. Que a alegria do Senhor seja a tua força neste mundo de aflição. E você produza frutos que permaneçam para a vida eterna, fazendo a obra de Deus aqui, sendo um instrumento de salvação e de bênção na vida do seu próximo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.